Muito bem, vamos abrir então o nosso projeto de slide, aquele que construímos na aula passada. Só lembrando que você pode usar qualquer tema que você queira, pode ser um assunto de qualquer disciplina, qualquer professor, ou um assunto que não tenha ligação com alguma disciplina escolar, pode ser um assunto aleatório, ok? Sendo que você vai preparar o slide, vai nos enviar depois que ele estiver todo pronto, né? E uma vez enviado, você vai fazer a apresentação dele também no final do seu curso, vai ser a sua nota final. Nós temos aqui então a capa, já está pronta, a introdução também. Aqui nessa parte vamos querer colocar um efeito de animação. O que seria o efeito de animação? Seria você conseguir fazer com que cada uma dessas linhas elas entrem no slide uma por uma. Vamos, para que vocês entendam, clicar aqui no slide 2 e aqui esse botãozinho aqui no canto, ele é o botão de apresentação de slide. Então vamos clicar aqui, o slide vai começar a ser apresentado, né? Vou clicar uma vez mais, estamos na introdução, ele vai passar para outra lâmina que é a lista de gatos. Aqui já aparece a lista dos 5 gatos. E o que seria interessante que você pudesse ir apresentando e falando sobre cada um desses tópicos, né, um por um, e não aparecesse os outros. Então apareceria primeiro o gato tipo persa e Himalaia, aí você clicaria uma outra vez, apareceria o gato siamês, clicaria outra vez e apareceria o próximo e assim por diante. Vou pressionar a tecla ESC no teclado para voltar. Então, como a gente aplica esse efeito de animação? Você seleciona a primeira linha, vem aqui em cima em animações e escolhe qualquer uma dessas animações de entrada. E aí você repete o processo com cada uma das linhas. Clica, segura e arrasta para selecionar. Escolhe o tipo da animação e repete o processo, clicando, segurando e arrastando para selecionar. Então observe o seguinte, vamos colocar para apresentar. Observe que vai aparecer o título e aí você pressiona o botão esquerdo do mouse ou a setinha para a direita no teclado e entra a primeira opção, depois a segunda. Enquanto você vai clicando, você vai explicando, e quando já estiver pronto para passar para o próximo, você tecla ou clica mais uma vez e essa transição em forma de animação ela ocorre. Pressionar ESC para voltar à área de edição. Então assim você faz as animações. Você tem ainda aqui no painel de animações, na barra de ferramenta de animações, a opção painel de animações. E aqui você tem a ordem que você fez a animação. Vamos supor que esse gato angorá você acabou deixando ele por último, saiu da ordem. Então você pode muito bem pegar ele aqui, se ele tiver de último, clica, segura e arrasta ele para outra posição. Então nessa ordem agora que eu acabei de colocar, o senhor Bills aqui, né, o Spendix, ele vai aparecer primeiro. Observe que aqui nós temos número 1, número 2, número 3, número 5, o angorá ficou como número 5 e o Spendix ficou como número 4, porque eu arrastei ele para cima. Aqui está um formato de erro, né? Eu acabei animando da forma errada. Para consertar, eu posso trazer o Spendix para baixo ou levar o angorá para cima. E aí consertou a ordem de novo. Então aqui você faz esse reordenamento. E isso é com relação à animação. Vamos ver a relação do efeito de transição. O efeito de transição você vai colocar sempre da lâmina número 2 para baixo. E ele está aqui em transições. Você clica na lâmina
abre esse drop down e você manda ou escolhe qualquer efeito de transição que você quiser. Esse aqui, o slide parece uma bola de papel se enrolando, né? Você pode pegar aqui o origami, que aqui ele vai parecer um passarinho em formato de origami e vai sair voando. Vamos pegar um outro formato aqui, então tem vários formatos diferentes, formato de avião e assim por diante. Então em cada lâmina você vai clicando e vai colocando um efeito de transição diferente. Tem alguns muito bacanas, outros muito sutis. Observe que quando você coloca o efeito de transição, a lâmina que está com efeito fica com essa estrelinha do lado. Aqui não tem o efeito ainda, fica assim. Então vamos colocar aqui esse aqui. E aqui o último, piscar. Tem um efeito que é muito bacana, que é o efeito de cortina. Por que eu não coloquei o efeito de transição na primeira lâmina? Vamos colocar cortinas aqui na primeira lâmina e você vai entender. Ó. Viu que o efeito ficou escuro, negro? Porque acima, né, dessa lâmina não existe outra. Então o efeito ele acaba pegando a coloração que existe acima. Como não existe nada, então ele deixa ali a cor negra. Como é que eu faço para mudar isso? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um slide em branco. E aí pegar esse slide e trazer para cima. Eu posso clicar, segurar e arrastar ele aqui para cima. E o meu slide está aqui. Esse slide agora, quando eu for passar ele, observa como fica. Ele vai se tornar uma cortina que vai abrir e fica muito bacana. Olha como fica as outras apresentações. Eu vou passando o slide. Então cada uma aqui vai sair com uma animação, um efeito de transição diferente. Aqui estou na parte que foi usado o efeito de animação. Transição é entre uma lâmina e outra, e a animação é com os objetos dentro da mesma lâmina, até chegar aqui no obrigado. Uma coisa importante de lembrar, você não pode usar, aqui a gente está usando como exemplo, né, cada lâmina a gente colocou uma transição diferente. Você vai escolher apenas um efeito de transição e vai repetir esse efeito de transição em todas as lâminas. No máximo 2 se você quiser fazer essa situação aqui da cortina. Tá? No máximo 2 efeitos de transição. Mas não pode ter em cada lâmina um efeito de transição, porque senão distrai a sua plateia do assunto principal. A mesma questão é relacionada ao efeito de animação. Você escolhe um único efeito de animação e coloca o mesmo efeito de animação em todo o seu material. Vou tirar aqui a primeira lâmina, estou apertando Ctrl Z aqui para ir desfazendo e tirei o efeito da primeira lâmina. Se eu não quiser o efeito aqui, eu preciso ir fazendo Ctrl Z até o final? Não, você vem aqui em transição e escolhe, vem aqui em transição, abre o drop down e escolhe nenhuma. A estrelinha sumiu, então essa lâmina ficou sem nenhuma transição. Vamos deixar aqui uma transição, ok? Então é isso, pessoal, esses são os efeitos de animação em transição. Até a próxima aula.